Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade Ele nos dá aqui para estarmos juntos, falando um pouco das coisas que Deus tem feito, né, em nossas vidas. Nesses dias nós estamos falando sobre missões nacionais. E é interessante que antes de nós pensarmos em missões nessa palavra, né, missão a ser cumprida de alguém que nos deu essa missão, e quem nos deu essa missão foi o próprio Deus. Porque Deus, antes de nos ensinar, de nos mandar fazer missões, Ele foi o primeiro missionário. Quando o homem pecou, caiu no pecado lá no Jardim do Éden, Ele veio e providenciou o cordeiro para que o homem pudesse se vestir com sua pele. Deus providenciou ali um meio para que ele pudesse se cobrir, porque Ele disse que estava nu. E posteriormente Deus providencia Jesus Cristo como o único cordeiro que podia tirar o pecado do mundo. E pensando nisso, eu trouxe um tema interessante para a gente pensar um pouquinho nesta noite. E o nosso tema é: o mundo tem sede e fome de Deus. Nós só precisamos mostrá-lo o caminho. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Queridos, a Bíblia diz que sem Jesus nós jamais teremos acesso a Deus. Porque o próprio Deus diz que tudo o que pedir ao Pai em meu nome, assim será concedido. Então só através de Jesus Cristo, porque foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. E nessa noite nós vamos falar sobre a questão de missões, porque Deus pensa em missões. A Bíblia diz também que nós, como crentes, como servo de Deus, que um dia aceitamos a Jesus Cristo, que um dia também andávamos lá fora no mundo sem paz, sem fé, sem amor, ou até tínhamos até essas características, muitas pessoas boas, mas a Bíblia diz que nós precisamos de Jesus para chegar ao céu, porque Ele é o único caminho, é a única ponte que nos leva para a eternidade, para estar com Deus. E por isso nós vamos pensar um pouquinho nessa noite, por que nós devemos fazer missões? Por que nós devemos pregar esta palavra? Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E ele diz que para que alguém cresce, precisaria que fosse pregado essa palavra. Querido, eu recebi um videozinho essa semana muito interessante de uma irmã que falava, não sei nem se aquela moça é cristã, mas eu creio que sim, de um videozinho que ela conta uma história de um menino que estava na sinaleira, não lembro de que cidade, e ele estava pedindo, né, dinheiro, pedindo alimento para as pessoas naqueles carros que paravam na sinaleira. Quando as pessoas paravam, ele ia lá, batia na janela, uns baixavam a janela, outros nem baixavam, outros davam dinheiro, outros davam alimento, outros nem olhavam para o lado. E de repente parou um carro e ele correu para aquele carro e bateu na janela. O homem baixou grosseiramente. Ele respondeu: o que é que você quer? Ele disse: eu queria ou um dinheiro ou qualquer coisa para me alimentar, para levar para casa. Ele disse: olha, eu não tenho nem para mim, vou dar para você. E ficou muito chateado, levantou o vidro. Aí aquele menino bateu novamente. Aquele homem baixa aquele vidro e disse: moço, tenha calma, o senhor hoje não fica sem comer não. Peraí, correu lá no canto do meio fio, pegou uma manga e trouxe: olha, tome essa aqui para o senhor, que eu vou providenciar uma para mim mais tarde, mas o senhor não vai ficar sem fome. Queridos, eu tive pensando sobre aquele menino. Veja que coisa interessante, né? E posteriormente diz que aquele homem saiu rasgando com o carro quando a sinaleira abriu. Então na frente ele parou, começou a chorar, né? E começou a pensar sobre aquilo. Aquele menino que parecia não ter nada, que estava pedindo para ele, mas o nada que ele tinha, ou o pouco que ele tinha, aquela manga que ele tinha, ele doou para aquele homem não ficar sem comer. É óbvio que aquele homem não precisava daquilo, mas foi uma boa reflexão para aquele homem. O que eu quero levar a gente a pensar nessa noite é sobre o desejo e a fome que as pessoas têm. Aquela criança estava ali pedindo dinheiro, pedindo alimento, porque ele tinha fome, porque a sua casa estava sem alimento. E nós, muitas vezes, né, temos fome. Muitas vezes estamos andando, como esses dias aí, né, de pandemia, os restaurantes fechados nas estradas e os caminhoneiros queriam um lugar para comer, não conseguia.
As pessoas queriam um lugar para se alimentar, não conseguia, a fome vinha. E a gente sabe o que é fome. A gente sabe quando a gente está num lugar onde não tem água, onde não tem nenhum provento de água. E a gente sabe a necessidade que nós temos de água. Queridos, é por isso que Deus nos leva a ter sede dele. Porque é através dessa sede de Deus, essa necessidade de Deus, que nós sentimos fome e sede dele. Sentimos desejo de estar com ele. Por isso que ele diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nas grandes empresas onde tem as grandes caldeiras, né, os funcionários são alimentados com pipoca, né, de hora em hora, com um pouco de sal a mais, porque aqueles homens estão ali na boca da fornalha, está tão quente que eles não saem para beber água, esquece, mas quando ele ingere o sal junto com a pipoca, ele se lembra que precisa beber água. Sai, bebe água, se hidrata e volta, porque eles necessitam da água. E Jesus disse, eu sou a água da vida. Jesus disse, se nós nos bebemos dessa água, ele disse para aquela mulher adúltera que estava lá naquele poço, se você conhecer o dom de Deus, souber quem está te pedindo água, você me daria, e eu daria uma água que você jamais teria sede. Nunca mais você voltaria a ter sede. Mas Jesus estava falando dele mesmo. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão da vida, é o pão que nos alimenta. Queridos, no livro de Romanos 10, 12, 15, eu vou ler aqui para nós, diz assim, porquanto a diferença entre o judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Depois ele diz o restante dos versículos. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão aqueles a quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas das coisas de Deus. A Bíblia diz que o evangelho, a palavra evangelho, né, diz que o que significa boas novas, trazer boas novas, novas notícias. E Jesus foi uma boa notícia que Deus trouxe para nós, porque a Bíblia diz que todos pecaram, desligaram, destituído, estava da glória de Deus, o homem foi expulso do jardim do Éden por causa do seu pecado. Mas Jesus disse que ele veio nos dar vida e nos dá vida, muita vida, com abundância. Mas vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre essa questão do versículo, o primeiro versículo diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que buscar ao Senhor será salvo. Queridos, a palavra de Deus nos mostra a responsabilidade de nós pregarmos o Evangelho de Cristo, de mostrar ao homem a direção para os céus. Não que sejamos melhor que os outros porque somos cristãos, o Evangelho, jamais. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. E essa graça foi que nos alcançou. Essa graça foi que nos libertou. E por isso que nós precisamos mostrar a todos os outros homens, mostrar às pessoas que eles necessitam, que nós necessitamos e precisamos de Jesus, precisamos beber dessa água da vida, nos alimentar deste pão que é Cristo. Mas para que as pessoas bebam, para que um dia eu pudesse beber dessa água, conhecer Jesus, missionários de todo o mundo vieram pregar o Evangelho no Brasil. Vieram pessoas da Escócia, vieram pessoas da Inglaterra, da Suíça, da Suécia, Estados Unidos, porque a Bíblia diz que deveria pregar esse reino em todos os lugares. E esse evangelho chegou até nós, essa nova novidade, que é o evangelho de Cristo, chegou até nós através de homens e mulheres missionários, pessoas que nos falaram do amor de Deus. E quando nós aceitamos Jesus, conhecemos a verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você é livre, você está liberto. Se você já tem uma certeza que um dia você vai morar com Deus, ensine o caminho a essas outras pessoas. Jesus é o caminho. Mostre às pessoas que você também anda nesse caminho. E que eles precisam também trilhar no caminho que é Jesus. Que é a única ponte que nos liga a Deus. Vamos pensar um pouco. O versículo diz, o primeiro diz, como crerão aqueles a quem não ouviram?
Queridos, as pessoas só vão crer em Deus porque a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para invocar, eles precisam crer que Deus de fato existe, que Jesus é o Salvador. E para que eles creiam, eu preciso levar a palavra. Eles precisam ouvir a palavra. E como ouvirão se não há quem pregue? Olha, é interessante pensarmos sobre isso. Como crerão aquele a quem não ouviram? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é a nossa responsabilidade como servos de Deus nesses dias proclamar o evangelho de Cristo para as pessoas. Pessoas sedentas, pessoas necessitadas, pessoas que lerem a Bíblia, mas precisa que a gente sente ensine a palavra de Deus. E nós temos que fazê-lo com zelo, com amor. Sabe por quê? Porque todos aqueles que aceitaram Jesus se tornaram um missionário de Cristo. Você é um missionário. Jesus decide por todo mundo. Todos nós temos que... É uma missão que Deus nos deu a todo cristão de proclamar o evangelho de Cristo onde quer que você vá. Então as pessoas só vão crer na palavra de Deus se ouvirem a palavra de Deus. E você, meu irmão, é nossa responsabilidade mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador. Olha, em Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As pessoas só podem ouvir a palavra de Deus se você, como missionário de Cristo, anunciar esta palavra com alegria, com toda a verdade, com todo o temor a Deus. O segundo ponto diz: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Querido, é bom pensar que primeiro para as pessoas invocarem, eles precisam crer. E como eles vão crer se não há quem fale do amor de Deus? As pessoas só vão invocar a Deus se eles crerem. Porque crer vem da fé. A fé é algo que só vem através de quando eu conheço de fato a Deus. E quando eu conheço a Bíblia, e quando a Bíblia me ensina o que ela tem para me ensinar, mas é preciso que alguém dê a palavra de Deus, que alguém leve a palavra de Deus, que alguém ensine a palavra de Deus para que essas pessoas venham crer nele e invoquem o nome dele. Terceiro ponto, ele diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Olha que interessante. A Bíblia diz que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se eu, como servo de Deus, se você, como missionário de Cristo, que um dia Jesus lhe fez, não ensinarmos a palavra de Deus, não pregarmos a palavra de Deus para essas pessoas, como eles chegarão a Deus? Como eles conhecerão que Jesus Cristo é a água, a fonte que jorra dentro de nós para matar nossa sede espiritual? Como as pessoas vão se alimentar do pão da vida que é Cristo? Ele disse: eu sou o pão da vida. Como as pessoas irão se alimentar do pão da vida se eu não ensinar? Interessante, meus irmãos, que os anjos tiveram vontade de anunciar esse evangelho. Eles sabiam que era uma coisa tão importante, era uma coisa tão, maravilhosa, falar do Deus poderoso, que eles queriam fazer. Mas Deus diz que não. Isso aí tinha que ficar a cargo do homem. Porque era o homem que tinha que falar para o homem. E por isso, queridos, que nós, como missionários de Deus, precisamos falar do amor de Deus para as pessoas, para que elas possam crer. Por isso eu tenho que pregar o evangelho. Sem temor, sem medo. O evangelho simples, o evangelho aberto, o evangelho de salvação, o evangelho que liberta o homem dos seus pecados, como um dia nós fomos libertos. Então, pregue o evangelho de Cristo. Queridos, Marcos 16, 15 diz: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então é sua responsabilidade, é minha responsabilidade como servo de Deus, anunciar as boas novas de Cristo e mostrar ao mundo que Cristo é o Salvador. Queridos, o quarto ponto daquele versículo que nós lemos, de Romanos 10, 12 ao 15, o quarto ponto diz: e como pregarão se não forem enviados? E como pregarão se não forem enviados? Paulo entendeu que além daqueles que existem, que ficam, né, aqui enquanto outros vão, é interessante que aqueles que ficam são aqueles que dão tchau. Queridos, existem dois grupos de pessoas dentro dessa missão: aqueles que ficam e aqueles que vão.
É interessante que aqueles que ficam, né, eles não devem ficar calados. É interessante que Deus desperta pessoas para ir pregar em países longínquos, em estados diferentes, onde hoje nós temos muitos missionários da nossa convenção batista pregando o evangelho nos países do Oriente, na Ásia, na África, no Brasil, nos estados, no nosso Nordeste, no Sul. Nós temos gente, mulheres e homens de Deus chamado para a missão que deixam tudo, deixam suas casas, deixam parentes, deixa a regalia da família, deixa tudo e vão pregar o evangelho em outros lugares. Temos missionários, talvez, lá no Iraque, missionários lá no Egito, pessoas pregando a palavra de Deus, botando a sua vida em risco. E quantos deles já não morreram por causa disso? Porque pregar o evangelho de Cristo. Então, existem esses que vão e existem aqueles que ficam, que dão tchau. Mas nós, os que ficamos, temos que fazer a nossa parte. Porque Deus quer que, como um grupo coeso, Deus quer como servos de Deus, como salvos de Cristo, aqueles que ficam, eles têm que fazer algumas coisas. Aqueles que ficam, eles devem orar por aqueles que foram, interceder por aqueles que foram. Aqueles que ficaram porque não puderam ir, por causa do trabalho, ou porque não tem esse chamado de fato ir lá, enfrentar as coisas de cara a cara, eles ficam. E esses que ficam, eles têm que orar por aqueles que foram. Querido, existe um outro ponto interessante também, que são as questões financeiras. Olha, é interessante a gente pensar sobre isso, porque os missionários, quando eles vão para esses lugares, as coisas não caem do céu. Quando a convenção, as igrejas mandam esses missionários para esses lugares para falar do amor de Deus, as coisas não caem do céu. O dinheiro não cai do céu. E apesar de nós, cristãos, não falarmos muito sobre questão de prosperidade, que venha para Jesus, que você vai ficar rico, essas coisas todas. Apesar de não falarmos sobre isso, porque o evangelho não é isso, mas os que vão para esses lugares, eles vão muitas vezes de ônibus, de avião, lá eles precisam se alimentar, e para isso eles precisam de finanças, eles precisam de dinheiro. E é nossa obrigação também sustentar esses irmãos que foram. E muitos já fazem isso com amor, com alegria. É interessante falar sobre isso porque Colgate, que foi um dos grandes homens cristão dos Estados Unidos, e que a empresa dele se tornou essa monstruosidade que hoje nós conhecemos, o grupo Colgate, que tem várias marcas. Ele um dia disse que ele é muito rico, ele era milionário, trilionário. E um dia ele disse, parou, pensou já um pouco, já numa certa idade, ele dividiu as coisas, talvez com seus filhos, com quem quer que seja, e o que ficou para ele, ele disse, 10% do que eu ganho dá para eu viver tranquilamente. 90% eu vou doar para missões, para as coisas de Deus. Não, eu não estou dizendo que nós devemos fazer isso. Né? Nós devemos dar para o reino de Deus aquilo que nós queremos dar, que está no nosso coração. Mas nós não devemos deixar de contribuir para que esses irmãos vá lá fazer o que nós não podemos, não conseguimos fazer, que era sair do nosso conforto, sair da nossa casa e ir até lá. Mas você pode ajudar a contribuir essas pessoas com a sua finança, com a sua oração, com a sua dedicação, mandando talvez carta para eles de incentivo, né? Dar uma ligação, fazer uma ligação para eles, porque eles precisam. E nós precisamos fazer isso. Isso também é missão. Você não foi, mas ficou. E quem fica, sustenta os que foram. E você tem essas formas de você sustentar esses irmãos. Se você não tem condição de ajudar financeiramente, eu tenho certeza que você tem condições de orar por esses irmãos. Se você tem condição de sustentar esses irmãos que estão lá financeiramente, esses missionários, essas missionárias, você faça com amor. Porque a Bíblia diz que Deus ama aqueles que dão com alegria. Não que Deus precise do nosso dinheiro, a Bíblia diz que Ele é dono da prata, do ouro, de tudo. Deus fez tudo. Mas Ele quer que haja em nós um coração alegre em doá-lo, em servi-lo. Porque muitas vezes, irmãos, a Bíblia diz que onde está o tesouro do homem, ali está seu coração.
que o teu coração esteja de fato em pregar a palavra de Deus, em sustentar essas pessoas com finanças, com oração. E nós temos que fazer isso com zelo. Isso também é missão. Queridos, para finalizarmos, olha só um versículo que diz aqui na palavra de Deus. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas dos espíritos malignos, né, de enfermidades. Maria chamada Madalena, de qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que serviam com seus bens. Eram mulheres de posse, de condição, que elas, além de irem, elas ajudavam, elas tinham condição de ajudar esses irmãos. E tinha outras pobres que não iam e que não podiam ajudar financeiramente, mas ajudava em oração aqueles que iam. É tanto que quando Pedro saiu da prisão por causa da perseguição, quando ele chegou na casa de Maria, todos estavam orando por ele. E Deus libertou ele das prisões, das cadeias. O anjo o tirou dali, porque Pedro, como missionário, precisava que os missionários que ficassem orando e ajudando a ele da forma que eles podiam. Querido, o quinto e último ponto diz: e como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Queridos, as pessoas só vão ouvir se sair dos lábios daqueles que conhecem a verdade. Se você é conhecedor da verdade, se um dia Jesus te libertou, a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você entender que as pessoas têm fome de Deus, se você entender que as pessoas têm sede dessa água da vida, faça missões. Missões estão no coração de Deus e tem que estar no coração daqueles que o servem. Por isso Deus está te convidando, te chamando nesta noite para você fazer missões de todas essas formas que eu te falei. Se você tem um chamado para ir lá fora, não fique esperando. Se coloque à disposição de Deus. Se Deus te chamou para ajudar na obra financeiramente, ajude. Se Deus te colocou para orar por essas pessoas, orem. Deus, Ele irá nos recompensar por isso. Só a salvação que Ele nos deu, só o céu que Ele nos presenteou, já vale tudo. Porque tudo foi de graça. Foi de graça porque, por mais que nós tivéssemos para pagar, não pagaria. Só a graça nós conseguiríamos. Por isso, as pessoas têm sede de Deus. E para isso precisa que estejamos à disposição dele para pregar, mostrar às pessoas, para que as pessoas possam crer no Evangelho. Isaías 6:8 diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías olhou para os seus 4 cantos e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Jesus está chamando você para missões. Se coloque na disposição e Deus vai estar cuidando de você. Amém? Vamos fazer a oração. Pai amado, nós te agradecemos por este momento. Deus, eu te agradeço porque eu sei que antes que o Senhor falasse comigo através desta palavra, o Senhor já falou o coração de todas as pessoas. Por isso eu te peço que o Senhor só faça nos entender qual é o nosso chamado. Se é para ficarmos ou se é para irmos com aqueles que foram. Se for para ficarmos, que o Senhor nos ajude, abra o nosso coração para entendermos que nós precisamos estar orando por esses irmãos, ajudando financeiramente, ajudando com a nossa palavra. E aqueles que foram que o Senhor dê graça, convicção, que eles façam aquilo que o Senhor mandou que fizessem, onde quer que estejam. Por isso eu te peço, continua nos abençoando, nos enchendo da tua graça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Graça e paz, irmãos da Igreja Batista Esperança, em Santo Antônio de Jesus. Meu nome é Alexandre, vou passar a palavra para a missionária Ed para compartilhar os desafios que temos. Sim, meu nome é Edna, estamos aqui em Tanque Novo há 1 ano e Deus tem feito várias atividades aqui através de nós. Algumas das atividades que temos desenvolvido aqui antes da pandemia foi a questão do trabalho na escola, né? Através do trabalho na escola a gente conseguiu desenvolver o trabalho de esporte que o missionário tem desenvolvido.
E agora, como não estamos em atividades coletivas, estamos acompanhando mais distante algumas pessoas. Mas louvamos a Deus, porque Deus tem abrido portas, Deus tem feito com que essas pessoas, aonde que nós encontramos elas, aí serem abertas ainda de querer ouvir da palavra de Deus, como também de participar desses projetos. Então, são desafios. Sabemos que pós-pandemia Deus pode realizar muitas coisas através de nós. Mas louvamos a Deus, porque tem famílias ainda que pedem para a gente realizar cultos pós-pandemia, devido à necessidade de estar ouvindo da palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos. E nesse tempo também de desafio, de reclusão social, de isolamento social, retornamos há pouco tempo, há um mês, a fazer cultos no templo. E nesse tempo tem sido assim bem interessante, especialmente no tempo em que estamos vivendo, o tempo da palavra eu creio, baseado em Marcos 9:23, em que se tudo pode, tudo é possível ao que crê. Então eu creio que todas as coisas vão voltar à normalidade. Eu creio que Deus trará com que a sociedade volte a também crer nele, porque ele é a base de todas as nossas crenças. Que em nome de Jesus também temos um desafio de agregar pessoas, porque pessoas estão retornando para a cidade e com isso têm sentido a carência de estarem reunidos ali no templo da Missão Batista em Tanque Novo. Ali pessoas estão retornando para a cidade devido a todo esse caos que se instaurou. Então esteja orando, contribuindo e também para que pessoas possam estar nesses campos também, tantos outros que carecem. Então, louvo pela sua vida, pela vida do pastor Erivaldo Azevedo, pastor Antônio, promotor de missões também. Então, e cada um dos irmãos que tem engajado, contribuído e indo aonde você pode estar, você é um missionário do Senhor. Deus abençoe a amada igreja, Igreja Batista Esperança, em Santo Antônio de Jesus. Deus abençoe. Um abraço.